Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta desportiva do dia 6 de março de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpite de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos para este domingão pela Premier League, o jogo do Manchester City versus Manchester United, com início às 13h30. Na classificação, a equipe do Manchester City segue líder isolado, 6 pontos a mais que o vice-líder Liverpool, se encontra em 27 jogos disputados com 66 pontos conquistados, 64 gols marcados, 17 gols sofridos, enfrenta a equipe do Manchester United que vem na quarta colocação em 27 jogos disputados com 47 pontos conquistados, 44 gols marcados, 34 gols sofridos, tem um saldo positivo aí de 10. Já atuando em casa, a equipe do Manchester City é a segunda bem ranqueada no ranking dos mandantes em 13 jogos disputados com 10 vitórias, o mesmo número de vitórias do líder Liverpool, atuando em casa, um empate e 2 derrotas. 36 gols marcados, 9 gols sofridos, 31 pontos conquistados. A equipe que ainda não perdeu em casa foi a equipe do Liverpool. Já como visitante, a equipe do United, em 13 jogos disputados, é o quarto colocado no ranking, com 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 23 gols marcados, 18 gols sofridos, 23 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o favoritismo não é do Manchester City. Nos últimos 6 jogos aí, nesses confrontos, saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5, saiu menos que 5 cartões. Em 6 de 7, saiu menos que 11 escanteio. Em duelos individuais, a equipe do Manchester City, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 9 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 5 cartões. A equipe do United, nos últimos 6 jogos, não sabe o que é derrotas. Em 7 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 7 jogos, saiu ambos marca. Em 8 de 10, a equipe do United foi a primeira equipe a marcar. Bom, como falei anteriormente, nos últimos confrontos aí, o favoritismo não é do Manchester City. Nos últimos 3 confrontos aí, a equipe do United vem dificultando a vida da equipe do Manchester City, atuando como visitante. Então, para essa partida, o Manchester City, claro que precisa de uma vitória, está a 6 pontos de vantagem do vice-líder Liverpool, que tem o melhor ataque da competição, e o City tem a melhor defesa. Mas para essa partida não vamos acreditar em favoritismo, vamos deixar uma dica bônus nessa partida. Vamos estar deixando aí Manchester United com empate ao intervalo. Probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos para a La Liga da Espanha, o jogo do Elche versus Barcelona, com início às 12h15. Na verdade, essa dica bônus eu deveria deixar ela para o final do vídeo, mas resolvi antecipar para vocês. Bom, a equipe do Elche na classificação é o 14º colocado em 26 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 28 gols marcados, 37 gols sofridos, enfrenta a equipe do Barcelona, que vem na quarta colocação, em 25 jogos disputados, com 45 pontos conquistados, 46 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Elche é o 12º colocado em 12 jogos disputados, com 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. 15 gols marcados, 12 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Já como visitante, a equipe do Barcelona é o quinto colocado em 13 jogos, com 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, 19 gols marcados, 15 gols sofridos, 19 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8, saiu mais que 2,5 gols e menos que 5 cartões para ambas as equipes, e nos últimos 7 saiu menos que 11 escanteio. O Elche sofreu gol nos últimos 8 confrontos, o Barça vem de 8 vitórias diante do Elche, vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 8 jogos e venceu o primeiro tempo em 7 dos 8. Em duelos individuais, a equipe do Barcelona e o Elche, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu menos que 11 escanteio. O Elche sofreu gol nos últimos 5 jogos, em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais que 2,5 gol em seus jogos. Já a equipe do Barça
vem de 3 vitórias consecutivas a 7 jogos sem derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu ambos marca e mais de 2,5 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto foi 3-2 para o Barcelona. O Barcelona, que atualmente é o quarto colocado, precisa pontuar. Caso consiga uma vitória, pode assumir a terceira colocação, que atualmente é da equipe do Betis, mas a equipe do Barça tem um jogo a menos. Enfrenta uma equipe inferior tecnicamente, sempre tem um leve favoritismo quando enfrenta a equipe do Elche, então vamos estar acreditando na vitória do Xavi, o técnico Xavi aí, fora para vencer, e a probabilidade 3-1 fora. Sem esquecer, deixamos aí bilhetes prontos sim, na sexta-feira, não foi diferente, quarta-feira de Green, quinta-feira de Green e sexta-feira, 4 de março, tivemos aí mais 2 Green para a tropa ClashBet. Deixamos uma dupla com a vitória da equipe do Huddersfield da Inglaterra, casa para vencer, e deixamos Copenhague com empate a nula, ambas as equipes venceram, e deixamos uma tripla que foi aí mais de um gol e meio no jogo do Copenhague, mais de um gol e meio no jogo do Huddersfield e Sheffield United com empate da Inglaterra. Então, um time dinamarquês e 2 times da Inglaterra, faturamos aí o Green para a tropa ClashBet. Vai aparecer aí neste momento do vídeo ou já está no fim aí do aparecimento. Então foi isso, vamos dar continuidade agora com as nossas dicas. Real Betis versus Atlético de Madrid, com início às 17 horas. A equipe do Betis é o terceiro colocado em 26 jogos disputados, com 46 pontos conquistados. 48 gols marcados, 32 gols sofridos. É uma equipe a ser batida, essa equipe do Betis. Enfrenta o Atlético de Madrid, que vem na quinta colocação, com 45 pontos conquistados em 26 jogos disputados, 47 gols marcados, 34 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Betis, em 13 jogos disputados, é o oitavo colocado, com 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. 25 gols marcados, 15 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10 atuando em casa. 23 pontos conquistados. Já a equipe do Madrid, como visitante, é uma equipe que vem na sétima colocação em 13 jogos disputados, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. 24 gols marcados, 2 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols na partida, em 5 de 7 saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Betis sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Madrid vem sem derrotas nos últimos 5 confrontos e foi a primeira equipe a marcar em 5 deles. Em duelos individuais, a equipe do Betis vem a 3 jogos sem vitórias. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais que 2,5 gols e menos que 5 cartões. Em 6 de 7 saiu ambos marca. O Madrid vem a 3 jogos sem saber o que é derrotas. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 7 dos últimos 8 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Em 6 de 8 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 3-0 para o Madrid. Para essa partida não vamos acreditar em probabilidade ou em favorito. Vamos ficar na linha de gols. É jogo para mais de 1,5 gol. Ambas as equipes aí têm um ataque muito parelho tecnicamente. Tanto é que o Betis marcou 48 gols e a equipe do Madrid marcou 47. E na defesa continua a mesma forma aí. 32 gols sofridos do Betis e 34 do Madrid. Então jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 jogo. Alemanha Bundesliga. O jogo do Mais versus Borussia Dortmund, com início às 11h30. O Mais vem na nona colocação em 24 jogos disputados, com 34 pontos conquistados, 35 gols marcados, 29 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Borussia Dortmund, que vem na segunda colocação em 24 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 64 gols marcados, 37 gols sofridos. Só está atrás apenas do Bayern, que inclusive tem uma rodada a mais, jogou aí contra a equipe do Leverkusen, a equipe do Bayern de Munique. Atuando em casa, a equipe do Mais, em 12 jogos disputados, é o quarto colocado, com 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 24 gols marcados, 7 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Já a equipe do Dortmund, no ranking dos visitantes, em 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 25 gols marcados, 19 gols sofridos, 20 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 6 saiu menos que 11 escanteio, em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes.
A equipe do Mais sofreu gol nos últimos 3 jogos. O Borussia Dortmund vem sem derrotas nos últimos 3 jogos e sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Mais sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu ambos marca. Em 6 de 7, menos que 5 cartões. Em 7 de 8, menos que 11 escanteio. O Borussia Dortmund vem a 3 jogos sem derrotas. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2.5 gol. Em 8 de 10 saiu ambos marca. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, menos que 11 escanteio. Nos últimos 4 confrontos anterior, foi uma vitória do Mais, 2-0. Depois o Borussia empatou em 1-1 em casa, venceu fora de casa 3-1 e venceu em casa 3-1 novamente. Aqui vamos pegar duas boas opções. A primeira seria aí o jogo de Borussia Dortmund com empate e a segunda um jogo para mais de 1.5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Em Itália, Série A, o jogo da Juve vs Spezia, com início às 14 horas. A equipe da Juve atualmente é o quarto colocado em 27 jogos disputados, com 50 pontos conquistados, 41 gols marcados, 25 gols sofridos. Enfrenta a equipe da Spezia, que vem na 16ª colocação, em 27 jogos disputados, com 26 pontos conquistados, 28 gols marcados, 49 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Juventus é a nona colocada no ranking, em 13 jogos disputados com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 17 gols marcados, 9 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Como visitante, a equipe da Spezia é o 12º colocado em 14 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, 15 gols marcados, 32 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe da Juve vem de 3 vitórias diante da Spezia e a Spezia sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe da Juve vem a 10 jogos sem saber o que é derrotas, inclusive surpreendeu aí naquela vitória diante da Fiorentina, venceu no último minuto ali praticamente de acréscimo. E a equipe da Juve vem a 10 jogos sem derrotas, em 4 dos últimos 5 saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 saiu ambos marca, em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, e 9 de 10 saiu menos que 5 cartões. A equipe da Spezia, nos últimos 3 jogos aí, só derrotas, nos últimos 4 não sabe o que é vitória, sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 7 de 9 saiu mais que 4.5 cartões e mais que 10.5 escanteio. Nos últimos 3 confrontos foi 3 vitórias da equipe da Juve. Para essa partida, acredito que não vai ser diferente. Vamos estar pegando aí vitória da equipe da Juventus. E você que é mais ousado, pegaria bem melhor um caso ao intervalo. Mas fica a critério de cada um. A princípio, vamos pegar aí a Juve para vencer no tempo regulamentar. Napoli vs Milan com início às 16h45. Um grande clássico italiano, onde ambas as equipes vêm com o número empatado em pontuação. Em 27 jogos disputados, a equipe do Napoli é o primeiro colocado com 57 pontos conquistados, 49 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Milan que com o mesmo 27 jogos disputados, 57 pontos conquistados, 53 gols marcados, 29 gols sofridos. O que leva em consideração para a equipe do Napoli assumir a liderança é que tem a melhor defesa da competição e o saldo de gol aí aumenta provavelmente. Atuando em casa, a equipe do Napoli é o terceiro colocado no ranking em 13 jogos disputados com 8 vitórias conquistadas, 2 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados, 9 gols sofridos, 26 pontos conquistados. Então, Internazionale, Milan e Napoli, muito parelho atuando em casa, tanto é que a equipe do Napoli tem um jogo a menos que a equipe do Milan atuando em casa. Já como visitante, a equipe do Milan fica atrás apenas do Napoli, mas tem um jogo a menos, que é exclusivamente esse jogo, em 13 jogos disputados com 9 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 31 gols marcados, 17 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Não tenho dúvida que vai ser um clássico para gols. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. O Milan sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, o Napoli sofreu gol nos últimos 5 jogos. Nesses mesmos 5 jogos saiu ambos marca. Foi a primeira equipe a marcar em 6 dos últimos 8 jogos. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões, menos que 11 escanteio nos últimos 9 jogos. O Milan vem a 7 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem vitórias. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto foi 1-0 para a equipe do Napoli fora de casa. Nos últimos 2 confrontos, o Napoli
levou a melhor. Para essa partida, o Milan não tem uma odd aí ao seu favor, mas é um jogo que vale liderança, é um jogo muito estudado tecnicamente, mas não irei abrir mão na linha de gols. Vamos pegar aqui um jogo para ambas as equipes marcam, probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos para a França, Liga 1, o jogo do Olympique de Marseille versus Mônaco, com início às 16h45. A equipe do Olympique é o segundo colocado, com 47 pontos conquistados em 26 jogos disputados, 39 gols marcados, 24 gols sofridos, enfrenta a equipe do Mônaco, que é o nono colocado em 26 jogos disputados, com 38 pontos conquistados, 39 gols marcados, 29 gols sofridos. Já atuando em casa, a equipe do Olympique de Marseille é o décimo colocado no ranking, em 13 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 22 gols marcados, 15 gols sofridos. Já o Mônaco, como visitante, é uma equipe que vem na 13ª colocação, em 12 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 13 gols marcados, 16 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 9 de 10, saiu aí, ambas as equipes marcam, em 8 de 10, mais que 2.5 gol. Nos últimos 7 confrontos, saiu menos que 11 escanteio, em 4 de 5, mais que 4.5 cartões. Agora, a equipe do Olympique de Marseille foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 confrontos. O Mônaco sofreu gol nos últimos 11 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Olympique de Marseille, em 4 dos últimos 5 jogos, venceu o primeiro tempo e saiu mais que 10.5 escanteio. Em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 7 dos últimos 9 jogos, saiu ambos marca. Em 6 de 8, saiu mais que 2.5 gol. Já o Mônaco é uma equipe que vem a 4 jogos sem saber o que é vitórias, sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 4 de 5 saiu mais que 4.5 cartões, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. Nos últimos 2 confrontos, são 2 vitórias aí, uma vitória para cada lado. O Mônaco venceu em casa e a equipe do Olympique de Marseille venceu fora de casa. É um jogo divisores de água, vamos estar acreditando aí no jogo de mais de 1.5 gol. E claro, você que é mais ousado pegaria o ambos marca com facilidade. Lembrando que sempre as primeiras opções é a que prevalece, a segunda é decorrência de resultado. Portugal, Primeira Liga. Paços de Ferreira versus UFC Porto, com início às 15 horas. A equipe do Paços é uma equipe que vem na 10ª colocação, em 24 jogos disputados, com 27 pontos conquistados, 20 gols marcados, 27 gols sofridos. Enfrenta a equipe do UFC Porto, que é o líder do campeonato, em 24 jogos disputados, primeiro colocado, 64 pontos conquistados, 59 gols marcados, 17 gols sofridos. Tem aí a melhor defesa da competição? Não. Tem a segunda melhor defesa por diferença de 1 gol, que a equipe do Sport de Portugal. Atuando em casa, a equipe do Paços de Ferreira, em 12 jogos disputados, 11º colocado no ranking, com 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 12 gols marcados, 14 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Já a equipe do FC Porto é o primeiro colocado no ranking dos visitantes, em 12 jogos disputados, somando 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 29 gols marcados, 8 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu mais que 4.5 cartões para ambas as equipes. O Paços de Ferreira sofreu gol nos últimos 6 confrontos. O FC Porto vem de 3 vitórias nesses últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Paços de Ferreira, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 10 saiu mais que 4.5 cartões. Em 4 de 5, mais que 10.5 escanteio. O FC Porto é uma equipe que vem a 17 jogos sem saber o que é derrotas. Sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a sofrer e saiu ambos marca. Em 9 de 10 saiu mais que 4.5 cartões. Em 6 de 8, menos que 11 escanteio. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias da equipe do FC Porto. O FC Porto, que conseguiu uma vitória importantíssima pela Copa de Portugal, venceu a equipe do Sport de Portugal de virada, depois de estar perdendo de 1-0. Fez o gol de empate de pênalti e, com consequência, virou o jogo a equipe do FC Porto. Vem para essa partida com 6 pontos de vantagem diante do vice-líder Sport de Portugal. Tem a chance de ampliar sua vantagem caso a equipe do Sport tropece na rodada. Então vamos estar acreditando na vitória do FC Porto para vencer e a probabilidade 2-0 fora. Continuando, vamos agora ir para a Turquia, Superliga, o jogo do Fenerbahçe versus o Trabzonspor, com início às 13 horas.
a equipe do Fenerbahçe é o quarto colocado em 27 jogos disputados, com 46 pontos conquistados, 42 gols marcados, 31 gols sofridos, e frente à equipe do Trabzonspor, em 27 jogos disputados, primeiro colocado, 66 pontos conquistados, 51 gols marcados, 20 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Fenerbahçe é o oitavo colocado no ranking dos mandantes, em 13 jogos disputados com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 23 gols marcados, 13 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10, 24 pontos conquistados. E a equipe do Trabzonspor continua na liderança como visitante, em 13 jogos disputados com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 26 gols marcados, 10 gols sofridos, tem um saldo positivo de 10. Ou seja, aliás, tem um saldo positivo de 16. 32 pontos conquistados nos últimos confrontos entre eles. Em 5 de 6 saiu mais que 2.5 gol. Em 9 de 10 saiu ambos marca. A equipe do Trabzonspor vem a 14 jogos, sofreu gol aí nesses confrontos. Em duelos individuais para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2.5 gol. O Fenerbahçe, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer. Em 4 de 5 saiu mais que 10.5 escanteio. O Trabzonspor vem de 7 vitórias consecutivas a 14 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos e venceu o primeiro tempo. E nos últimos 5 jogos saiu menos que 5 cartões. Último confronto 3-1 para o Trabzonspor. Para essa partida, a equipe do Trabzonspor chega muito forte, depois de ter vencido em casa 3-1 para a equipe do Fenerbahçe, mas atuando como visitante, não é uma equipe que tem sorte diante do Fenerbahçe, mas está jogando melhor, é o atual líder, tem uma boa pontuação na tabela. Vamos estar acreditando nessa partida no jogo para mais de 1.5 gol, que com certeza vai sair, e também vai sair um ambos marca. Ambos marcam é consequência. Agora, se você quer uma odd mais usada, eu pegaria aí um fora com empate, pagando uma boa oportunidade, probabilidade 2-1 fora. Lembrando que a primeira opção sempre é a que prevalece. Vamos agora para os nossos últimos prognósticos. Vamos agora para a Copa do Nordeste. O jogo do Náutico versus Sergipe, com início às 18h30. O Náutico atualmente, na classificação aí, se encontra no grupo B. Se encontra na quinta colocação em 6 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 9 gols marcados, 8 gols sofridos, 8 pontos conquistados. O Náutico é uma equipe que vacilou bastante nessa Copa do Nordeste. Começou empatando em casa pela equipe contra a equipe do Campinense, depois venceu a equipe do Sampaio fora de casa, perdeu para a equipe do Sport no Clássico fora de casa, aí perdeu para o CSA fora de casa, venceu a Lagoinha em casa, mas essas 2 derrotas e um empate em casa está pesando muito pela classificação da equipe do Náutico. O Náutico que precisa aí vencer os seus 2 próximos jogos, que é contra Sergipe e Globo, para chegar aí pela matemática aos 14 pontos e torcer aí pelo tropeço de uma dessas equipes aí que está no G4, para uma dessas equipes tropeçar nos últimos 2 jogos e o Náutico ganhar para tentar sua classificação. Já a equipe do Sergipe, a situação é um pouco mais complicada. Sergipe que está no grupo A, oitavo colocado em 6 jogos disputados, ainda não venceu na competição. Um empate, nenhuma vitória, 5 derrotas, 2 gols marcados, 10 gols sofridos, 1 ponto conquistado. Pela matemática não tem chance, mesmo se vencer os 2 próximos jogos, só chega a 7 pontos e não irá conseguir aí a sua classificação. Então joga para cumprir tabela diante da equipe do Náutico. Nos últimos confrontos entre eles, o Náutico tem um leve favoritismo, venceu de 2-0 o último confronto recentemente, e os 2 anteriores aí, o Náutico venceu em 2014 e perdeu também em 2014. Em duelos individuais, a equipe do Náutico, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu mais que 2.5 gol. Foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 7 jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais que 4.5 cartões. E o Sergipe sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5, saiu mais que 2.5 gol. Nos últimos 5, foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7, saiu menos que 5 cartões. Ou seja, é um jogo que, não tenho dúvida, o Náutico ou vence ou vence. Se perder, está fora. O Felipe Conceição tem que montar uma boa estratégia, já que a defesa do Náutico, o sistema defensivo não é bom. Todos os técnicos que passam têm essa leve dificuldade. O Hélio aí estava montando um bom elenco, mas era também uma equipe que sofria bastante gols. E não está sendo diferente com esse início aí do Felipe Conceição, que inclusive perdeu pelo Tocantinópolis pela Copa do Nordeste e caiu fora. Então,
o Náutico precisa tomar muito cuidado, senão vai ficar fora também dessa fase classificatória que classifica aí para o mata-mata na Copa do Nordeste. Mas vamos estar acreditando aí na vitória do time mandante, que é o favorito, atuando em casa, precisa vencer. Depois de ter vencido de 1 a 0 o último confronto, mesmo jogando mal, venceu o Salgueiro. Então, casa para vencer, probabilidade 3 a 0 casa. Vamos agora para a Grécia Superliga, o nosso último prognóstico, que é entre Aris versus a equipe do Olympiacos, com início às 14 horas. A equipe do Aris, em 25 jogos disputados, é o quarto colocado no ranking, com 42 pontos conquistados, 26 gols marcados, 20 gols sofridos. Enfrenta o Olympiacos, que vem na primeira colocação, em 25 jogos disputados, 65 pontos conquistados, 46 gols marcados, 12 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ares é o sétimo colocado no ranking, em 12 jogos disputados, com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. 13 gols marcados, 9 gols sofridos, 22 pontos conquistados. Enfrenta o Olympiacos, que vem na primeira colocação em 12 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 22 gols marcados, 7 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, saiu menos que 2,5 gols para ambas as equipes, em 6 de 8, menos que 5 cartões. O Ares sofreu gol nos últimos 20 jogos e o Olympiacos vem a 20 jogos sem saber o que é derrota nesses confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Ares vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 saiu menos que 11 escanteio. O Olympiacos, em 8 dos últimos 9 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6 jogos saiu menos que 5 cartões, em 5 de 7, mais que 10,5 escanteio. O último confronto foi 1 a 0 para o Olympiacos. O Olympiacos na classificação está com 15 pontos de vantagem do vice-líder PAOK. Então, para essa partida, vamos estar acreditando na vitória da equipe do Olympiacos com empate e a probabilidade 1 a 0 fora. Bom, tropa, essas foram as nossas análises e prognóstico de aposta desportiva. Vamos estar disponibilizando aí na sequência os nossos bilhetes prontos para que vocês possam estar faturando neste domingão. Então, chegou até esse momento do vídeo, compartilhe ao máximo que você puder e após o bilhete, deixe o like para estar fortalecendo o canal. Partiu o bilhete. Bom, tropa, chegando aqui na nossa primeira e única opção de bilhete pronto deste domingão, estarei deixando esse bilhete tripla, mas também estarei deixando algumas dicas para que vocês possam montar outros bilhetes prontos. Bom, essa tripla, vamos estar acreditando na vitória do Barcelona fora de casa, em cima do Elche, fora vence. Vamos estar acreditando também numa vitória do FC Porto, que joga fora de casa contra o Paço de Ferreira, fora vence. E jogo para mais de 0,5 gol no clássico italiano entre Napoli versus Milan. Tem que sair um gol nessa partida. Uma odd de 2,2, uma simulação com 100, dando retorno de 202. Então, esse é o nosso primeiro bilhete para a tropa ClashBet. Então, aguardo greens com esse bilhete. E as nossas dicas de boas opções, vocês podem pegar aí uma vitória da equipe do Flamengo, que joga aí pelo Campeonato Carioca. Não analisamos esse jogo, mas demos uma análise aí fora do vídeo neste jogo e o Flamengo tem grande chance de vencer o Vasco. Então, o Flamengo para vencer seria uma boa opção, mais de 1,5 gol no jogo do Trabzonspor versus Fenerbahçe, e vocês poderiam pegar aí uma simples vitória do Juventus. Então, outra boa tripla. É isso aí. Se chegou até esse momento do vídeo, não se esqueça de compartilhar para a tropa. Deixa o like para estar agradando o nosso vídeo. E é isso aí. Partiu, tropa.